Então nós vamos falar hoje como aplicar o ITIL para a computação em nuvem, né? Aplicando o ITIL para a computação em nuvem. Quando a gente começa a falar da aplicação de ITIL para a computação em nuvem, tem uma questão que vale lembrar que não há hoje oficialmente um ITIL específico para a nuvem. Então o que a gente utiliza são as melhores práticas baseada no ITIL, tá? As melhores práticas ITIL, trazendo para o nosso mundo de computação em nuvem, tá? Vocês vão ver que aqui a possibilidade é grande de utilizar o ITIL dentro de computação em nuvem. É um pouco parecido com tecnologia mesmo, a parte de infraestrutura e serviços internamente. A gente consegue implantar, tá? E te traz um modelo melhor aí de gerenciamento dos seus recursos utilizando o ITIL, tá? Então eu consigo ter um ganho de melhoria aí nesse gerenciamento dos recursos na nuvem, dos serviços de nuvem, utilizando os processos de ITIL, ok? Então a gente fala que se o objetivo da IT é o gerenciamento de serviços de TI e a nuvem computacional, a cloud, né, o cloud computing pode ser considerado um modelo computacional, então a gente pode associar essas práticas ITIL no gerenciamento dos serviços de nuvem. Então eu consigo utilizar a ITIL, né, dentro desse modelo computacional chamado cloud computing ou computação em nuvem, para poder fazer todo o gerenciamento desses serviços da nuvem e a gente ter rastreabilidade, uma maior gestão dos recursos, gestão financeira e por aí vai, tá? E não deixar de esquecer da melhoria contínua. Então hoje a gente fala que as ferramentas de gerenciamento elas podem provocar riscos caso você não use protocolos abertos e sejam proprietários de um fabricante. Ou seja, se você está utilizando a nuvem computacional, você vai utilizar as ferramentas de gerenciamento dos processos ITIL, mas com protocolos que não são protocolos utilizados no geral na computação em nuvem, você pode ter uma maior dificuldade nesse gerenciamento. Porque se amanhã você procurar mudar de um provedor de nuvem para outro, e esses protocolos não são os protocolos que é utilizado geralmente aí para todos, você vai ter uma maior dificuldade aí nesse gerenciamento todo. Você vai ter que mudar todo o seu processo para poder gerenciar da melhor forma e acaba começando do zero. Então você tem que estar atento a isso aí. Se o provedor de nuvem que você utiliza hoje, a cloud que você utiliza hoje, a forma que você está utilizando, vai te dar abertura para poder utilizar em qualquer outro provedor, né? Seja ele uma cloud privada, pública, utilizando como multi-cloud, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e procurar entender esses protocolos aí, se eles são abertos, se eles são padronizados, tá? E não sejam proprietários de um determinado fabricante, tá? Então a gente já inicia aí com o planejamento de estratégia de serviço para a nuvem, né? A gente falou de estratégia de serviço no IT e agora como planejar essa estratégia aí para a nuvem. Então, inicialmente, a gente fala do gerenciamento de demanda, né? Para fazer um planejamento estratégico aí para computação em nuvem, a gente tem que ter um gerenciamento dessas demandas, né? A gente tem que entender e antecipar as demandas do cliente, né? Antes que ele te cobre isso. Então, eu tenho que entender o que é a demanda do cliente, antecipar a necessidade do cliente para poder ter um melhor gerenciamento de toda essa demanda, né? Então a gente faz isso efetuando o gerenciamento da capacidade de forma a atender o que o cliente pede. Então o que a gente busca fazer? A gente vai entender e antecipar as demandas do cliente, né? E gerenciar a capacidade que meu provedor de nuvem tem para atender o que o cliente precisa. Tá? Então eu tenho que elencar o que o cliente necessita, como que o provedor pode me entregar para poder alinhar da melhor forma com o cliente e não ter maiores problemas com o cliente daí para frente, após a estratégia, tá? Então tem que assegurar que o provedor possa atender a demanda do cliente, né? Gerenciando esses recursos, a capacidade dos recursos que o provedor tem de me prover. Todos esses recursos da computação em nuvem. Então não adianta fazer toda uma estratégia do que o cliente necessita e quando eu vou partir para provisionar isso dentro do provedor de serviços de nuvem, ele não tem a capacidade de gerar esses recursos que eu preciso.
Então a gente tem que fazer tanto o alinhamento com o cliente quanto o alinhamento com o provedor de recursos, né? E entender bem os requisitos do cliente. Então cada cliente, a gente fala cada caso é um caso, então cada cliente tem os seus requisitos. Então a gente tem que entender esses requisitos, validar se o provedor também vai conseguir atender esses requisitos para poder fechar um negócio ou fechar a nossa nuvem computacional aí dentro do gerenciamento de demanda. E lógico, entender as demandas do negócio do cliente, né? Não adianta a gente querer levar o melhor serviço, o melhor provedor de nuvem para o cliente se ele não vai entender, né, atender as demandas do negócio do cliente. Então a gente tem que entender bem essas demandas. É o que a gente está falando nas aulas passadas, né? Eu tenho que alinhar o negócio da empresa com a nuvem e não a nuvem com o negócio da empresa. Então, o negócio da empresa está alinhado com o que eu estou oferecendo? Ótimo. Se não está alinhado, procura entender melhor o negócio da empresa, os requisitos que esse cliente está me exigindo, para poder trazer o melhor serviço para ele, né? Então, isso tudo é o que a gente chama da fundação para a análise dos serviços oferecidos pelo provedor, né? Então, dessa parte de gerenciamento de demanda aí do ambiente. Então, um exemplo de gerenciamento de demanda aplicado à nuvem computacional, eu fiz um desenho aqui que seria o consumidor de serviço de nuvem, né? Então, o seu cliente ele vai demandar algum recurso, tá? Esse recurso tem que passar pelo gerente de demandas ou a equipe responsável por essas demandas para prover a infraestrutura aí que tem na nuvem, a infraestrutura do meu provedor, tá? Então não adianta eu fazer algo a toque de caixa sem um gerenciamento dessas demandas, que mais à frente eu posso ter maiores problemas quanto a isso. Então o consumidor, o cliente, né, o meu cliente ele vai me passar as suas demandas, eu vou entender as demandas dele, alinhar todas as suas premissas e o seu negócio com o provedor de nuvem, e a partir daí eu vou conseguir prover, fazer uma estratégia de serviço mais bem qualificada aí para o meu cliente, tá ok? Então, qual que é o resultado? A gente tem que ser analisado todo o resultado dessas demandas que são entregues, tá? E na conclusão, a gente pode concluir que vai ser necessário, vai ser possível a necessidade de novos serviços, ou seja, eu estou entregando uma quantidade de serviços hoje para o meu cliente, mas acabou que o cliente quer mais serviços. Eu tenho a possibilidade de prover mais recursos para o cliente, né? E eu tenho um crescimento aí do meu portfólio de serviços. Às vezes a gente inicia com a gestão de portfólios, com uma demanda de um portfólio para o meu cliente X, e quando a gente vai para o mercado e começa a repassar esse portfólio para o cliente, de serviços para o cliente, a gente vê que a gente tem como expandir e crescer o nosso portfólio, atender mais o cliente de uma melhor forma aí, né? E com isso a gente vai crescendo esse portfólio e atendendo com outros recursos da nuvem, tá? Então a gente sai do gerenciamento de demanda, entrando para o gerenciamento de portfólio de serviços, alinhado ao modelo do serviço, né? Então eu tenho que, com monitoramento, com gerenciamento de portfólio de serviços, eu procuro monitorar todas as dependências do serviço e receber esses possíveis eventos que vão vir do meu cliente para poder adentrar esse portfólio de serviços que eu tenho. Então, um exemplo, eu estou hoje atuando, entregando para o meu cliente infraestrutura como serviço, né? E no meio do caminho eu vejo que eu consigo trabalhar com uma plataforma como serviço, com um software como serviço. Então eu consigo agregar o meu portfólio de serviços e trazer para o cliente, tá, esse novo serviço de acordo com os eventos que ocorreram aí no meio do caminho, juntamente com o cliente. E onde a gente armazena essas informações? A gente chama de CMDB, que é a base de dados, né, do gerenciamento de configuração. Então, normalmente a gente tem uma aplicação que a gente consegue armazenar toda essa parte de configurações de portfólio, todas as informações de portfólio
a gente chama isso de CMDB, que é a base de dados aí de gerenciamento de configuração, tá ok? Então eu consigo armazenar isso tudo lá dentro. Após isso, aí eu fiz uma estrutura para mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar só o apontador laser aqui. Então eu tenho o meu gerenciamento do portfólio meu, tenho todos os meus serviços oferecidos pela nuvem que eu mapeei, né? Então eu criei um modelo de serviço. Nesse modelo de serviço ele está alinhado aos recursos que o provedor de nuvem vai me prover, né? Seja ele as aplicações, as máquinas virtuais, a infraestrutura física, o armazenamento e por aí em diante. Então eu tenho uma dependência desses serviços, né, de acordo com os serviços que eu estou oferecendo para a nuvem, e os eventos que vêm do meu provedor, ou seja, de acordo com o cliente que eu tenho hoje, né, dentro do meu provedor de nuvem, eu vou adequando o meu portfólio, se for necessário, ou então vou entregando de acordo com o que eu já tenho alinhado com o cliente. Tá? Então aqui é só um exemplo aí dos eventos e dependências desses serviços aí do portfólio. Tá? Então, a gente parte do gerenciamento de demandas, depois do nosso gerenciamento do portfólio de serviços, e a gente não pode deixar para trás o gerenciamento financeiro. Né? Então, a gente vê que a estrutura baseada em ITIL ela está toda interligada e a gente precisa ter um gerenciamento financeiro. A gente já falou isso atrás e continua aqui. Então tem que manter um relatório aí sobre o retorno do investimento. Às vezes a gente acha que fazer um relatório de retorno sobre o investimento que a gente fez é só para um ambiente on-premise, mas não, tá? Para os recursos de nuvem hoje, a gente tem que manter também um relatório de retorno sobre o investimento. Hoje a gente tem ferramentas dentro dos provedores de nuvem, a grande maioria tem, que faz uma avaliação do seu ambiente até para você reduzir custos, né, e ter um maior retorno, né, positivo em cima do investimento que você fez. Né. E a gente tem o chamado chargeback, né, que a gente faz a utilização temporária desses recursos, né, você vai ser cobrado por aquilo ali e tem um estorno dos recursos que não vai ser mais utilizado. Um exemplo que a gente pode dar, a gente tem o setor de RH e durante alguns dias ele precisa de um poder maior de processamento de recursos para o banco de dados devido a algumas entregas que têm que ser feitas para o governo e assim por diante. Então, naquele determinado momento, a gente aloca mais recursos computacionais dentro do meu provedor de nuvem e após esses 10 dias a gente tem o estorno desses recursos e a cobrança é feita de acordo com o que foi utilizado. Tá? Então, esse é o conceito dentro da computação em nuvem do chargeback. Né? A gente faz o estorno aí dos recursos que não são mais utilizados. E após o gerenciamento financeiro, a gente tem que fazer um gerenciamento do relacionamento do negócio, né? Então a gente tem que obter todas as entradas relacionadas ao cliente, né? Ao que o cliente tá vendo dentro dessa solução que a gente está provendo para ele. Então a gente utiliza de pesquisas de satisfação até os requisitos do serviço, reavaliação, avaliação dos requisitos do serviço que está sendo entregue, né? E isso é repassado ao departamento de TI para aplicar nos serviços de nuvem. Então, de acordo com a nossa pesquisa de satisfação e dos demais requisitos e processos que a gente incluía aí no relacionamento do negócio, a gente pode ter uma necessidade de aplicar mais algum recurso ou de mudar algum recurso oferecido hoje da nuvem computacional para o meu cliente. Tá? Então a gente tem que ter um gerenciamento desse relacionamento do negócio com o meu cliente a todo momento. Então aqui eu dei um exemplo, então eu tenho a parte de gerenciamento do relacionamento do negócio, então eu tenho os feedbacks dos clientes, né? A gente tem que procurar ter feedback dos clientes a todo momento aí, utilizando pesquisas de satisfação, revendo os requisitos de serviço e não deixar de também efetuar o monitoramento desses serviços também para trazer para o cliente a melhor solução, os recursos necessários para que ele não tenha maiores problemas, né? Com isso, eu faço todo o gerenciamento do relacionamento do negócio,
com essas informações, repasso para o departamento de TI e o departamento de TI vai fazer o provisionamento ou adequação dos serviços da computação em nuvem, né? O que o meu provedor, o gerenciamento, o relacionamento com o negócio, né? Vai repassar para o departamento de TI que vai prover todos os recursos aí necessários. Você não vai ser o relacionamento com o negócio que vai passar diretamente para um provedor. Seu departamento de TI que vai ser seu provedor de serviços interno para poder adequar para o cliente aí a melhor solução, tá? Passando essa primeira parte de estratégia, a gente entra na operação e suporte na computação em nuvem, tá? Então, na operação e suporte da computação em nuvem, a gente tem os principais propósitos aí do serviço de operação, hoje baseado nas melhores práticas de IT, né? Que seria o controle de incidentes, né? Então, as ocorrências que acontecem aí, você tem um propósito aí dessa parte de operação e suporte na computação em nuvem, né? E a comunicação com os clientes. Então tem que controlar todo incidente que ocorrer e comunicar aos clientes o ocorrido, o que está acontecendo. Então um exemplo que a gente dá aqui, a gente tem os dois modelos, né, infraestrutura como serviço e software como serviço. Nós colocamos aqui quais são as responsabilidades do gerenciamento do incidente. No caso da infraestrutura como serviço, o cliente é responsável por qualquer incidente que ocorrer. Já no caso do software como serviço, é o provedor, né, que o cliente não tem acesso aos recursos. E temos o que a gente chamamos de camada intermediária, né? Eu vou explicar para vocês. A camada intermediária vai ser o seu cliente tem a necessidade de abrir de fazer de solicitar um atendimento relacionado ao incidente. Ele vai ter um provedor ali de suporte desse serviço que está mediando o provedor e o cliente. Você vai ter alguém ali no meio fazendo esse suporte. No caso da infraestrutura no serviço, a gente pode não ter a necessidade de ter essa camada intermediária e no software como serviço a necessidade de ter, né? Então a camada de intermediária ela vem para evitar que o cliente fale com dois serviços de suporte, né? Então, às vezes fica maçante o cliente, ele está com um problema num recurso dele que está na nuvem, ele tem que abrir um chamado pro meu provedor de serviço, de suporte de serviços interno e também abrir na provedora. Então, isso acaba ficando maçante e complexo demais. E tem a questão de utilizar somente o serviço interno. Então, o que a gente ganha com isso? O meu cliente ele vai ter um contato com o broker, né, com quem dá o suporte para ele, que é alguém que está mais próximo dele, e o contato de suporte diretamente com o provedor vai ser esse cara que é o broker, né, ele que vai fazer, o seu departamento de TI que vai fazer todo aquele meio de campo técnico com o provedor de serviço, tá ok? Então, para exemplificar melhor essa questão aí toda do intermediário, então vamos supor que é aberto um chamado, tá? Então foi feita a abertura de incidente, vai ser repassada para a operação e suporte, que seria aí o intermediário, né, o departamento de TI. Nós temos as premissas da empresa, que tá em cima do atendimento, né, já todo alinhado com os seus SLAs e tudo mais. É feita uma abertura de incidente com o provedor, né, e o provedor repassa todos os recursos, toda a correção dos problemas diretamente para o chamado e é sanado o problema. Então você não tem um contato direto do cliente com o provedor de serviços de nuvem. Então o cliente ele vai diretamente no suporte interno, né, no departamento de TI ou no broker, e esse departamento de TI ou broker vai fazer a abertura no provedor de serviços. E o retorno vai direto para o cliente, né? Então não deixa de ser aquela coisa cansativa e passa a ser algo transparente para o cliente, tá ok? Então, dando continuidade aqui, a gente evita o contato dos clientes internos com o provedor de serviço de nuvem, né? Não deixa de ser aquela coisa cansativa. O gerenciamento de incidentes ele vai ser gerenciado internamente na empresa, né? Então
todo incidente que ocorre vai ser aberto, chamado na ferramenta da empresa, e o suporte da empresa, o departamento de TI da empresa que vai fazer esse meio de campo todo, e o suporte interno tem que estar preparado para fazer essa ponte. Não adianta também você falar que todo chamado incidente vai passar para o seu suporte interno. E o suporte interno não sabe o que fazer com isso, não sabe como atuar com isso, né? Ele não vai ter um atendimento de qualidade para o cliente. Às vezes vai gerar uma demora muito excessiva e o cliente vai ter problema com isso, tá ok? E o que a gente fala, o cliente não precisa saber que existe um outro serviço de suporte sendo acionado. Isso aí a gente tem que procurar deixar o mais transparente possível para o cliente, né? Então, ele não precisa ver esse trâmite todo que ocorre entre o departamento de TI e o suporte da provedor de nuvem, tá? Do provedor de nuvem. Então, ele não tem necessidade de saber disso. Ele abre o chamado internamente, a gente faz toda a ponte, departamento de TI, e atende o cliente, sem maiores problemas. Então, quais são as responsabilidades do serviço de suporte e operação? Primeiro, documentar os serviços e saber como lidar com a abertura de chamados. Isso é responsabilidade do departamento de TI, do broker que está fazendo o atendimento, né, que está fazendo esse meio de campo, que é o intermediário. Então você tem que ter documentação disso, tá? Amanhã, se um profissional seu sai da empresa e ele não documentou nada, você vai ter dificuldade às vezes quanto a isso. Às vezes quando é muito pequeno, tá inicial, tudo bem, é até tranquilo, mas quando vai crescendo, se você não tem documentação de nada, você corre o risco de se perder nesse meio e não ter atendimento de qualidade. Procurar fazer a categorização de cada serviço. Então, o atendimento é relacionado a banco de dados, é relacionado a servidores. Fazer a categorização de cada serviço para poder ter um melhor atendimento aí, né? E entender as responsabilidades de cada serviço do ponto de vista de quem fornece. Então tem que entender a responsabilidade de acordo com o provedor também. Então, tornando essas responsabilidades reais e atuando com elas, você tem um maior gerenciamento aí de todo o serviço que está sendo entregue para o cliente, tá ok? E com isso a gente utiliza de análise de desempenho com métricas, né? Então eu preciso analisar como está sendo feito os atendimentos, as atuações, se está atendendo o cliente da melhor forma possível, se está tendo a agilidade de acordo com o SLA que foi adequado, que foi acordado com o cliente, tá? E o principal fator de monitoramento hoje é a disponibilidade. O principal fator hoje com relação à computação em nuvem que se tem é a questão de disponibilidade do ambiente. A gente sabe que não depende só do provedor, depende do ambiente do nosso cliente e nosso. Seja ele os links de internet, toda a infraestrutura de rede, o que já foi falado para trás. Então, como a gente utiliza para entender melhor esse monitoramento, né, essas análises de desempenho métricos? Utilizando o que a gente chama de MTBF, que é o tempo médio entre falhas, tá? Então, tempo médio entre falhas de cada componente, né, está sendo utilizado e o quão disponível cada serviço vai ficar. Então a gente faz toda a avaliação desse tempo médio aí entre as falhas que estão ocorrendo. E temos a necessidade de obter mais informações do monitoramento. Então eu tenho que saber se o inquilino está sendo afetado. Às vezes o inquilino, o cliente, o tenant não está sendo afetado, então você não tem um problema juntamente com o cliente. Qual que é a aplicação que está em uso pelo inquilino? Às vezes é a aplicação do cliente que está com problema, não é nem mesmo o que o provedor de nuvem está repassando para o cliente. Quais são os componentes envolvidos que estão impactando o desempenho? Isso tem que ser avaliado também. E quem mais está sendo afetado com o problema? Às vezes não é só um inquilino que está sendo afetado, pode ter demais clientes, inquilinos aí que estão sendo afetados, o próprio departamento de TI, o próprio broker. Então a gente tem que entender isso tudo aí para poder obter melhores informações no monitoramento, tá? E tudo tem que ser respondido pelo sistema de monitoramento, tá? Então é o sistema de monitoramento que vai entregar as respostas
de todas essas informações, seja ele o sistema de monitoramento do lado do provedor ou não, seja ele do lado do cliente, do lado do broker, tá? Então você não vai fazer isso manualmente. Você vai ter um sistema de monitoramento aí que vai fazer toda essa avaliação para você. E com isso a gente entra, já falando, né, do monitoramento de acordo com o modelo de nuvem. O monitoramento ele vai variar de acordo com o modelo de nuvem. Então, a gente vai ter métricas para cada modelo. Então, a mesma métrica de IaaS não vai ser a mesma para PaaS ou SaaS, nem sempre, tá? E vai diferenciar do provedor para consumidor. Então, nós temos métricas relacionadas ao provedor e métricas relacionadas ao consumidor também. A gente pode ter essas métricas aí, essa avaliação nesse monitoramento, ok? Então aqui é um exemplo de alguns componentes a serem monitorados de acordo com o modelo. Vocês não precisam preocupar com isso aqui não, que é só um exemplo, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho o modelo de nuvem, IaaS. Eu tenho as perspectivas de acordo com o provedor e de acordo com o consumidor, os componentes a serem monitorados e as observações gerais. Então vamos pegar o IaaS como exemplo. Do lado do provedor de serviço, né, os componentes a serem monitorados lá é a infraestrutura de hosts virtualizados, infraestrutura de rede, infraestrutura de armazenamento, as VMs que estão sendo usadas pelo inquilino, pelo cliente, medição de uso para fins de cobrança. Esse é o lado do provedor, o que ele faz. Do lado do consumidor seria o sistema operacional que está sendo usado na VM hospedada, quais as aplicações estão sendo executadas dentro da VM, a infraestrutura que fornece conectividade. A gente pode incluir também a questão dos recursos, se os recursos estão adequados com o que o nosso cliente está necessitando, né? A parte de links de internet, se estão atendendo ao nosso cliente. Então, isso tudo aí é o lado do consumidor de serviço. E aqui vem algumas observações gerais como exemplo. Então, da parte do provedor, o monitoramento de VMs usados pelos inquilinos é algo que pode variar de acordo com a SLA. Né? Isso é uma observação. Do lado do consumidor, consumidor dos serviços de nuvem também deverá monitorar a infraestrutura de rede existente nas premissas, além de outros serviços locais que fazem conectividade com o serviço de nuvem. Então, aqui é um exemplo para IaaS. E aqui vem para PaaS, para SaaS, também alguns exemplos. E é algo que é aplicável para qualquer ambiente, tá ok? Então esses são os componentes a serem monitorados de acordo com o modelo e tem a descrição dos componentes de acordo com o modelo, né? Então a gente entra um pouco mais a fundo. A gente pegou ali por alto, né, a parte toda e agora já entra um pouco mais a fundo. Então o IaaS, o sistema operacional. Então, as métricas a serem monitoradas no sistema operacional pode variar de acordo com o sistema operacional em uso. Então, às vezes você vai monitorar para Linux uma conexão SSH, para Windows um RDP, né? Eu preciso monitorar CPU, memória e aqui vai. Então, ele está dividido aqui. Então, no caso de memória, métrica de análise de memória de acordo com as melhores práticas. Então, eu posso ficar atento ao gargalo de memória, uso excessivo por parte de aplicações e processos específicos. No armazenamento, use um conjunto de métricas onde parte vai ser fornecida pelo sistema operacional que está gerenciando a unidade de armazenamento e também através de melhores práticas. Posso adequar aqui a questão de BitLocker, né, de bloqueio, de criptografia do meu armazenamento. Aí vem processamento, rede, as sessões. Então você tem uma gama aí de componentes de acordo com o modelo de nuvem que pode ser monitorado aí no nosso ambiente, tá? Então essa é a parte de monitoramento. E depois disso tudo, a gente tem que ter uma melhoria contínua, um melhoramento contínuo do serviço para a nuvem, né? A gente tem que manter o serviço cada dia melhor para o nosso cliente. A gente não pode parar aí no meio do caminho, já está implantado e achar que é só aquilo ali e está ótimo. Então tem que ter um trabalho contínuo para aperfeiçoar os serviços, né? Do cliente juntamente com a minha nuvem. Então, dentro disso, a gente tem alguns processos existentes. O primeiro é a avaliação do serviço. Eu tenho que avaliar o serviço que está sendo entregue hoje, se está sendo entregue da melhor forma, com qualidade para o cliente, ou se isso pode ser revisto, alterado, né, corrigido. A avaliação do processo. Então, às vezes, não é o serviço que está tendo problema, né, que não está atendendo da melhor forma, é o processo que foi escrito.
Então eu posso rever todo o meu processo e alterar da melhor forma. Às vezes é necessário isso, né? Definir, né, quais são as iniciativas de melhoria. Então a gente falou lá atrás no artigo quais são as premissas, quais as principais iniciativas de melhoria que tem que ser feita e atuar e manter o monitoramento contínuo do meu ambiente, do meu serviço que está sendo entregue, tá? Então esses são os processos existentes aí para o aperfeiçoamento do trabalho contínuo aí de melhoria, tá? E após todo esse levantamento aí nas avaliações e processos, o que que a gente tem que fazer? Definir o que precisa ser melhorado, né? Então, depois de avaliar todo esse processo, tem que definir o que que tem que ser melhorado e continuar ativamente monitorando os serviços e os processos para poder melhorar a cada dia. Então, isso é um ciclo de vida do serviço que não deve parar. Aqui faltou o deve ali. Então, você não pode parar com o ciclo de vida do serviço e melhorar ele a cada dia. Então é uma melhoria contínua baseada nos processos ágeis.